A Ferrari fez nesta quinta-feira um dia de filmagem, o Filming Day, em Mugello, na sua sede. Lewis Hamilton pilotou, Charles Leclerc, na verdade, pilotou primeiro, depois Lewis Hamilton, mas o que chamou a atenção mesmo foi a nova suspensão traseira. Por quê, hein, Litor? Esse Filming Day não tinha nada a ver com marketing, com filmagem, nada. Aliás, é um artifício que as equipes usam, né? A intenção da Ferrari era testar essa tão falada suspensão traseira nova, um reposicionamento, na verdade, do braço dianteiro do triângulo superior da suspensão traseira, que já vem sendo falado, já estava sendo esperado desde a Inglaterra. Qual é a função dessa nova colocação do triângulo? É diminuir o chamado anti-squat, aumentar o anti-squat, diminuir o squat, o afundamento da suspensão traseira em aceleração e o levantamento dela nas frenagens. Ou seja, sintetizando, para ela parar de oscilar, porque essa oscilação era o que vinha sendo o grande problema da Ferrari nesse ano, um ano que até agora, mesmo como segunda no Campeonato Mundial de Construtores, a Ferrari não venceu nenhuma das 12 corridas já efetuadas. Então, é uma situação bastante complicada para a Ferrari estava jogando tudo em cima dessa suspensão. Ela já estava projetada, já tinha sido testada nos bancos, tudo que você pode testar, mas a realidade de pista foi testada hoje em Mugello. Por que Mugello? Porque Mugello é uma pista que tem todos os tipos de curvas. Então, o Filming Day tem uma característica, ou melhor, algumas limitações. Não se pode usar pneus de corrida, tem que ser usados os pneus chamados show tire, é o pneu de exposição, é um pneu com composto diferente dos usados em corrida. E também não se pode mudar o acerto da suspensão. Mas cada um deu 19 voltas, porque também tem uma limitação de 200 quilômetros por dia. Pode ser 2, 10 carros, o que for. O total são 200 quilômetros, seja um carro, seja dois. Então, esses 200 quilômetros seriam 40 voltas. 2 foram dadas ontem, quarta-feira, com o carro atual, com o carro que sem essa suspensão, para criar parâmetros, mas apenas 2 voltas. E hoje sobraram 38, 19 para o Leclerc e 19 para o Hamilton. É impossível não pensar no que aconteceu na China, no GP da China, quando o Lewis Hamilton foi eliminado, foi desclassificado, né, depois de conquistar um bom resultado. E por quê? Justamente porque tinha um problema ali de altura, né, do carro, de variação na altura do assoalho. E a expectativa, pelo que você então disse, Lito, é de que essa nova suspensão traseira elimine esse problema, ou o risco desse problema se repetir, certo? Sem dúvida, e esse problema era muito sério, Cássio, porque não permitia a Ferrari usar todo o potencial desse carro. E esse potencial tinha sido vislumbrado um dia antes na Sprint Race da China, quando o Hamilton largou na pole position e ganhou a corrida de ponta a ponta. Mas era corrida sprint, corrida de 100 quilômetros. E para isso você sai com só 35 quilos de combustível, não com os 100 quilos que você sai numa corrida normal. Então, o Hamilton pôde acelerar quanto quis, que o carro não esbarrava no chão. Porque o maior problema dessa variação é o carro, principalmente nas curvas de alta, esbarrar muito no chão, como aconteceria no domingo, e gastar aquela tábua que tem embaixo do assoalho, o plank, mais do que o 1 milímetro de tolerância. Então, daí para frente, quando a Ferrari descobriu isso, descobriu de forma dolorosa com essa desclassificação, ela passou a trabalhar mais alta em relação ao solo do que a altura para a qual ela foi projetada. Então, ela nunca teve no limite do que o carro tem para dar. E agora tem a esperança disso acontecer. Não que os tempos de hoje tenham sido muito promissores, porque se você usa um pneu que não é o pneu de corrida e você não pode mexer no acerto do carro, você logicamente não vai procurar tempo. Mas, de qualquer maneira, ganhou-se 1/10 de segundo. E os dados de telemetria deixaram o Loic Serra, que é o novo diretor técnico da Ferrari, bastante otimista. E essa nova suspensão traseira já vem para o GP da Bélgica, daqui a 8 dias, né? 8 dias depois de ser visto pela primeira vez. Dá para, pelo menos a torcida da Ferrari, criar uma expectativa de ser um divisor de águas, a ponto até de, se der errado, virar uma frustração também, né?
Mas parece que os dados apontam para o lado positivo, viu, Cássio? Porque também, se você for ver, não é nada extremamente importante, extremamente tecnológico. É levantar um pouco o braço dianteiro do triângulo superior da suspensão traseira. E isso impede tanta transferência de peso. A Mercedes fez isso no carro dela e saiu ganhando no Canadá. Só que a dela foi muito mais radical, ela levantou muito mais. A Ferrari não pode levantar tanto porque ela mudou o câmbio do ano passado para esse ano. Como ela botou o cockpit um pouco mais para trás do que o do ano passado, ela teve que diminuir todos os componentes da parte de trás do carro. Tem componentes que você não consegue diminuir, como motor, unidade de potência em geral. Então, o que você pode mexer? Câmbio. Então, ela fez um câmbio menor e, logicamente, com a carcaça de fibra de carbono, que não é um material flexível, o câmbio não aceitava o esforço da suspensão ideal. E a suspensão que estava sendo usada, ela também não suportava, a caixa de câmbio, amortecedores mais fortes, que parassem mais, que dessem uma travada maior nessa oscilação da suspensão. Agora eles trabalharam, pesquisaram os pontos de mais resistência da carcaça de câmbio, aquelas nervuras todas, puseram lá o braço dianteiro nessa posição, não dá problema, não quebra, e pelo que se viu hoje em Mugello, a Ferrari estava bem mais baixa do que ela tem estado durante as corridas do calendário. A hora da verdade para a Ferrari vai ser no GP de Spa-Francorchamps, e a gente aqui no The Race Brasil vai acompanhar de perto tudo o que acontece daqui até lá, inclusive no fim de semana de prova.